Olá, a carreira pública atrai muita gente, né? Mas o caminho até lá, vamos combinar, pode parecer um verdadeiro labirinto de leis e regras. A ideia aqui hoje é justamente transformar esse labirinto num mapa bem claro. E para isso, a gente vai usar um edital de verdade, do Espírito Santo, para entender cada passo dessa jornada, desde a inscrição até as responsabilidades do cargo. E o nosso guia prático vai ser esse documento aqui, um edital real de concurso do Ministério Público do Espírito Santo. Em vez de ficar só na teoria, a gente vai usar um caso concreto para decifrar as regras, os desafios e, claro, as recompensas que definem a carreira de um servidor público. Então, a pergunta que fica é: qual é de fato o caminho para se tornar um servidor público? Não é só uma questão de passar numa prova. Existe todo um processo, com regras muito claras. E é esse mapa que a gente vai seguir junto, passo a partir de agora. Vamos começar pelo começo. A porta de entrada para o serviço público no Brasil é uma só e todo mundo conhece: o concurso. É o primeiro passo, é obrigatório e, olha, não tem atalho. E isso não é uma regra qualquer, não. Tá lá, cravado na nossa lei mais importante de todas, a Constituição Federal. O concurso público é mais do que uma etapa, é um princípio. Uma exigência da Constituição para garantir que o acesso aos cargos seja o mais justo possível. Mas por que essa exigência toda? A resposta está em dois princípios fundamentais: impessoalidade, para evitar que os cargos sejam distribuídos por amizade ou interesses políticos, e isonomia, para garantir que todo mundo tenha a mesmíssima chance de competir. É a ideia de que o mérito vale mais do que o quem indica. E olha que legal como o nosso edital do MPS mostra isso na prática. Dá uma olhada nas fases. Primeiro, uma prova objetiva para testar o conhecimento geral. Passou? Vem a prova discursiva para avaliar a capacidade de argumentar. Cada etapa funciona como um filtro, que vai eliminando e classificando os candidatos. E aqui tem uma diferença crucial para entender. O cargo efetivo, aquele do concurso, é como construir a própria casa, sabe? É permanente. Já o cargo em comissão, bom, é mais parecido com morar de aluguel. É uma posição de confiança, de livre nomeação e exoneração, geralmente para chefia ou assessoria, e não tem a famosa estabilidade. Certo. Passar no concurso é uma vitória e tanto, mas a jornada não acaba aí não. Agora vem o próximo passo, que é ver o que é preciso para de fato poder assumir o cargo. Mas antes, o que exatamente é um cargo público? Pensa nele como se fosse uma caixinha dentro da estrutura do governo. Cada caixinha tem um conjunto bem específico de tarefas e de responsabilidades que quem a ocupa precisa cumprir. Depois de aprovado, o edital traz uma espécie de lista de checagem final. E como a gente pode ver, não é só sobre ter o diploma. Tem também requisitos cívicos, como estar em dia com a justiça eleitoral e as obrigações militares, e outras condições básicas, como idade mínima e aptidão física e mental. E aqui não tem negociação. Se faltar um único item dessa lista, já era. A posse não acontece. É um sistema onde tudo tem que estar 100%. Todo o esforço do concurso pode ir por água abaixo se um desses requisitos não for comprovado. Agora, a gente chega num dos pontos mais desejados e, às vezes, um dos mais mal compreendidos da carreira pública: a estabilidade. Afinal, o que é a tal da estabilidade? É a garantia prevista na Constituição de que o servidor não vai ser demitido por qualquer motivo, de forma arbitrária. Mas atenção, ela não é automática. Para chegar lá, é preciso passar por 3 anos de avaliação, o famoso estágio probatório. E, claro, ser aprovado nele. E aqui está o porquê da estabilidade existir, e isso é brilhante. Não é só um benefício para o servidor, é na verdade uma proteção para toda a sociedade. Ela garante que o servidor possa trabalhar de forma técnica, imparcial, sem medo de perseguição política. E isso assegura que os serviços públicos continuem funcionando para a população. Esse mapa visual aqui deixa tudo muito mais claro. Primeiro sai a nomeação no Diário Oficial. Depois, a posse, que é quando o cargo é formalmente aceito. Aí vem o exercício, o primeiro dia de trabalho de fato. E é a partir daí que começa a contar os 3 anos do estágio probatório. Se tudo correr bem e a avaliação for positiva, pronto, conquista-se a estabilidade. Ok, mas a estabilidade e os direitos são só um lado da moeda. O outro lado é um conjunto bem rigoroso de deveres e um regime disciplinar que garante a responsabilidade do servidor com a sociedade. E lá no Espírito Santo, a grande bússola que guia a conduta dos servidores é esta lei, a Lei Complementar 46 de 94. O nosso edital do MPS, inclusive, fala dela diretamente.
Ela é, basicamente, o manual de regras para todos os servidores civis do Estado. Os deveres que estão nessa lei formam os pilares éticos do serviço público. E se a gente parar para pensar, eles vão desde a lealdade à instituição e obedecer à lei, até coisas do dia a dia como tratamento das pessoas, ser pontual, é o que se espera para a máquina pública funcionar direitinho. E o que acontece se essas regras forem quebradas? A administração pode abrir o que se chama de Processo Administrativo Disciplinar, o famoso PAD. É uma investigação formal para apurar a conduta do servidor, que tem todo o direito de se defender, mas que pode acabar em punições bem severas. E um dos desvios mais graves que existem é a improbidade administrativa. Resumindo, é usar o cargo para conseguir vantagens para si mesmo ou para outros, causando prejuízo ao dinheiro público ou desrespeitando princípios como honestidade e legalidade. É uma falta gravíssima. E as consequências são pesadíssimas. A lei de improbidade prevê, por exemplo, o pagamento de uma multa que pode chegar a 24 vezes o valor do salário do agente público. É um número de impacto pensado justamente para desestimular qualquer ato de corrupção. E não para por aí. Além da multa, as punições podem ser devastadoras para a carreira e para a vida de qualquer pessoa, a perda do cargo público e até a suspensão dos direitos políticos. O recado é muito claro, a responsabilidade que vem com o cargo é imensa. Então, resumindo a ópera, a jornada do servidor é uma via de mão dupla. Ela começa com a conquista de um direito, que vem pelo concurso, leva à garantia da estabilidade, mas, no fim das contas, resulta num compromisso diário, cheio de deveres e com uma responsabilidade gigante perante a sociedade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, será que a estabilidade no serviço público deve ser encarada só como um direito de quem ocupa o cargo? Ou, na verdade, ela é uma garantia fundamental para que toda a sociedade receba um serviço público imparcial e contínuo? A resposta diz muito sobre o que a gente espera do Estado.